If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, again. Quais são os sinais e sintomas, então, para a gente poder diferenciar uma coisa da outra? Quando a gente tem uma resposta mais da lactose, então, igual eu falei, vão ter níveis, né? Tem gente que tem intolerância à lactose já diagnosticada no teste, né? Sanguíneo mesmo. Você pode fazer o teste de tolerância à lactose e lá já mostra. Ou às vezes dá negativo, mas você tem muitos sintomas quando consome lactose. Por exemplo, clássicos sintomas relacionados à lactose, porque a lactose, gente, é um carboidrato que fermenta. Então tá dentro do grupo daqueles alimentos FODMAP, que são os carboidratos fermentativos. Então, a lactose é um deles, tá? Então, a lactose é um carboidrato fermentativo. E você pode ter gases, dores abdominais, você pode ter distensão abdominal, você pode ter ali as dores, né? Tipo aquela cólica. E quando isso é num nível um pouco mais severo, as pessoas normalmente relatam diarreia. Porque esse carboidrato vai puxar ali, vai fermentar ali pelas bactérias do intestino, vai puxar água e a gente vai acabar eliminando ali muito rapidamente, né? Não vai nem formar as fezes, você vai eliminar aquilo ali em forma de umas fezes mais pastosas, líquidas, você vai ter uma reação mais imediata quando a sua intolerância ali à lactose ela é mais severa. Então, vamos supor que você herdou ali do seu pai e da sua mãe alteração na sua expressão da lactase. Então, no gene que faz a expressão da enzima que quebra a lactose. Resolve você tomar lactase o tempo inteiro e ficar consumindo leite derivados? Depende muito do nível da sua intolerância. Se for uma intolerância leve, normalmente uma intolerância mais leve, você vai ter um pouquinho de distensão, vai sentir um pouco de fermentação, de barulho ali no intestino, mas nada muito incômodo. E muitas vezes você ainda tolera uma certa quantidade, ou por exemplo de queijo, porque queijo, dependendo do queijo, ele vai ter pouca lactose, ou um iogurte de melhor qualidade, praticamente não vai ter muita lactose, então você tolera muito bem. Mas pode ser que você não tolere o leite. O leite te faça mais mal, porque o leite tem quase 3 vezes mais lactose do que um iogurte, por exemplo. Então, se eu não me engano, o leite tem, dependendo da porção ali, ele vai ter em torno de 18 gramas, 16, 17, não lembro exatamente o número, gramas de lactose, enquanto um iogurte tem 6, 8, 7, depende muito ali da marca, claro, né, e da quantidade. Então, por exemplo, um potinho. Então, se a sua intolerância ali for uma intolerância mais leve, pode ser que você até tolere meio copo de leite, tá? Mas os sintomas de uma resposta à lactose, eles são mais de fermentação. Gases, barulhos, barriga ali que pode dar uma doída. Esses são as reações mais comuns. Quando a gente tem uma reação mais voltada para alergia, você até pode ter esses sintomas também, porque você vai acabar alterando a sua microbiota, pode ser que você acabe tendo bactérias ali que fermentam e vão acabar fermentando essa lactose ao mesmo tempo que você gera ali uma resposta à proteína do leite. E aí os sinais e sintomas eles ficam meio misturados. Mas normalmente as questões de alergias, elas vêm muito sinalizadoras de processos inflamatórios em outros sistemas. Então, olha só, você pode ter, uma das primeiras coisas que pode acontecer, a sua imunidade pode ser muito ruim por causa da barreira intestinal. Então, você começa ali a destruir a sua barreira intestinal. Como o leite chega todos os dias, é uma coisa muito comum, seu intestino está tentando reconstruir a barreira, você está destruindo. Destruindo, se for o seu caso ali de ter essa resposta. Você pode ter uma imunidade ruim, tendência a ter alguns nutrientes mais baixos, então, por exemplo, vitamina B12, ferro, zinco, magnésio. Então, ficar atento ali a vitaminas, né? Vitamina A, C, D, mas principalmente B12 e ferro. São os clássicos que quase nunca aumentam, porque você pode estar com alguma alteração ali do seu intestino, do seu processo digestivo, da sua microbiota, tá? Além da gente começar a ter também alguns sintomas intestinais, então, por exemplo, uma resposta muito comum à proteína do leite é constipação. É a gente ter um certo nível de constipação intestinal. Ou quando é uma alergia muito severa,
claro que você vai nem conseguir tomar o leite, porque você vai ter diarreia, provavelmente você vai ter ali lesão na sua mucosa mesmo, pode ter sangue nas fezes. É um nível de alergia que provavelmente você já conheceria isso, tá? Então eu tô falando daquela alergia ali, ou daquela resposta de sensibilidade, que vai acontecendo aos pouquinhos ao longo da vida e vai te mandando sinalizadores que você não percebe. As alergias severas, a gente descobre isso muito rápido, porque normalmente vem com sintomas muito severos também. Então você pode ter oscilação ali na formação das suas fezes, também ter gases, ter ali, por exemplo, alguma resposta mais de inflamação da mucosa, uma hemorroida, ter algum tipo de, né, de ardência, de dor. Muitas respostas relacionadas à pele, então dermatites, sabe aquelas bolinhas que muitas pessoas têm aqui atrás dos braços, sabe? Uns folículozinhos que dão, parece um folículo que dá assim, ó, principalmente nessa região dos braços, tem muita relação com proteína do leite. As questões respiratórias, então as respiratórias eu acho que são as mais ligadas ali com a resposta à proteína do leite. A formação de muco, então ter pigarro, catarro, formação de muco o tempo todo, ficar ali naquela coisa arrumando toda hora ali, sabe, a garganta, parece que tem alguma coisa presa na sua garganta, toda hora fazendo algum movimento ali como se fosse para tirar alguma coisa que está te atrapalhando a falar. Isso pode ter muita resposta ao leite. Saburra muito branca em cima da língua, questões ali realmente de dores nas articulações, porque isso vai começar a afetar outros sistemas, como eu falei. E como a proteína do leite, ela tem uma característica, né, a proteína, o leite em si, ele tem uma característica de estimular a nossa liberação de insulina. Então, vai aumentar ali nosso fator de crescimento, vai aumentar a nossa insulina. Por isso que muitas pessoas, quando querem ganhar massa muscular, usam whey protein. Então, ele tem essa finalidade de aumentar a insulina, aumentar o fator de crescimento. E, claro, por um lado, isso é positivo, mas o whey protein é um produto totalmente diferente do leite de vaca em si, porque ele vai ser todo, né, o processo dele é diferente. Então, normalmente se retira a lactose, é um produto que às vezes vai vir todo mais limpo, vai ser a parte mais nobre da proteína, do leite, enfim, é um produto diferente. Mas quando se toma muito leite com essa finalidade, você pode ter ali picos de glicemia, picos e quedas. Isso pode acabar afetando muito também a sua questão de compulsão por doce, por carboidrato. Você pode gerar até no seu intestino um ambiente que seja mais favorável para fungos, porque os fungos gostam dos carboidratos também, que fermentam. Então, o leite, normalmente, ele vai vir com a lactose. E aí, se você tem essa resposta mais alérgica, muco, alergias, dores de cabeça, dores nas articulações, questões respiratórias, você deve ter uma resposta mais alérgica, e não só a questão da tolerância ou intolerância, né, à lactose. Então, olha If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, sugar.